Olá pessoal, não perca, neste episódio, Joãozinho Grafista vai falar um pouco sobre como foi o mercado do café nesta semana. Eu convido você também para continuar recebendo as notícias do agronegócio aqui no seu Paracatu Rural. Basta você seguir, inscrever-se nas nossas mídias. Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram, também temos o site paracaturural.com e ainda em podcast no seu aplicativo preferido, basta pesquisar por Paracatu Rural que você vai nos encontrar. Bom programa para você! Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da agricultura. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, realizou na última quinta-feira, dia 2, uma transmissão ao vivo com o tema Safra 2020-21, a avaliação da colheita, sustentabilidade e as boas práticas em tempos de Covid-19, para um debate junto a grandes produtores de Minas Gerais, do estado de São Paulo, Rondônia, Bahia e Espírito Santo. Durante a live, foram abordados temas sobre avaliação da colheita passada e perspectivas para a safra atual, comercialização, ritmo da nova colheita em cada uma das diferentes regiões do Brasil, sustentabilidade e ainda protocolos e cuidados adotados junto aos trabalhadores, levando em conta o cenário do coronavírus. Agora o nosso parceiro Joãozinho Grafista fala sobre como atuou o mercado do café nesta semana e dá algumas dicas aos produtores rurais. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, já há 20 anos trabalhando no mercado futuro de café. Também sou representante aqui da corretora Terra Investimentos, aqui no Cerrado Mineiro, como agente autônomo de investimentos. Bom, vamos falar um pouquinho então como trabalhou o mercado de café nesta semana, que finalmente tivemos uma correção técnica de alta, revertendo das mínimas e finalmente o mercado iniciou essa correção de alta, Lembrando que o café, as perdas são ainda mais expressivas, com o acumulado do primeiro semestre de 2020, o mercado derreteu 25,6%. Então, os primeiros 6 meses de 2020 não foram favoráveis para os preços do café, mas finalmente tivemos uma correção técnica de alta, começando na segunda-feira com os preços subindo em torno de 3,57%. Na segunda-feira saiu de uma mínima de 96,25, chegou a testar uma máxima de 103,15. Foi bem importante porque o mercado não testava essa máxima desde o final de maio. Então a correção de técnica aí foi muito alta, E finalmente o mercado fechou o contrato setembro, fechando a 103,20 na quinta-feira, como nesta sexta foi feriado. Então na quinta-feira o mercado fechou com 80 pontos de queda, 103,20 no setembro. Bom, quais foram os motivos então para essa alta forte, Previsão de uma sequência de ondas frias no Brasil, começando agora no início de julho, então acabou agitando o mercado. Embora, os modelos meteorológicos indicassem risco baixo de geada, principalmente a SOMAR, os famosos fundos de investimentos então acabaram voltando às compras, A vulnerabilidade financeira justificou, a ansiedade compradora. Esses agentes carregavam ao final do pregão do último dia 23 de junho uma carteira líquida vendida em 7.500 contratos, depois dobraram esse contrato para 27 mil contratos na penúltima semana, E aí começaram a recomprar, que a gente chama de recompra de fundos, assustados com as notícias de possíveis geadas nas regiões cafeeiras. A posição setembro conseguiu recuperar o patamar de 600 por libra-peso. Além, é lógico, do frio, nós tivemos alta do petróleo. Você tem fundos de investimentos que operam somente petróleo, você tem fundos de investimentos que operam petróleo, café, boi, açúcar, milho, soja. Esse fundo de investimentos, então,
aproveitar a alta do petróleo e também compraram outras commodities como café. Outro motivo também foi a queda do dólar, né, bem como o recuo das exportações mundiais, que acabou favorecendo a melhora das cotações do café na Bolsa Nova-Iorquina. Né? Falar em exportações mundiais, né, a OIC, que é a Organização Internacional do Café, indicou embarques mundiais de café em 10,49 milhões de sacas ao longo do último mês de maio, então isso corresponde a uma queda de 14,6% em relação ao igual período do ano passado, quando foram embarcadas 12,29 milhões de sacas, né? Então isso acabou também ajudando nas cotações aí do café. Vários motivos, então, acabou pressionando, né? Acabou levando os preços para esse rally de alta. Outra notícia interessante que acabou ajudando um pouco no mercado, né? Acaba sendo a colheita atrasada no Brasil. Tanto a Safras e Mercado como a maior cooperativa do Brasil, a Cuxupé, soltaram um balanço, né, no meio da semana, que a colheita tá andando, mas segue atrasada, né? A Safras e Mercado, no levantamento semanal, disse que até o último dia 30 de junho, a colheita da safra 2020-2021 alcançava 48% da produção, estimada em 68 milhões de sacas. Então, com isso já haviam sido retirados das lavouras 33 milhões de sacas. O andamento está bem aquém de igual da época do ano passado, quando alcançava 62% da produção. E, logicamente, que é um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos para o período, de 51%. Né? No caso do Arábica, a colheita chega a 39% da safra, contra 55% em igual, né, à época do ano passado e 41% em média dos últimos 5 anos. Então, quer dizer, mais um motivo também que levou os preços aí para um rally de alta, né? Bom, graficamente falando, então, o mercado fechou bem, não fechou tão bem, né? O ideal teria segurado um pouco acima dos 104, 105 centos por libra-peso, fechou a 103, mas ali se tornou o que a gente chama de resistência fortíssima, onde eu acredito que se o mercado conseguir voltar a trabalhar acima dos 105 cents, aí sim, vamos poder enxergar aí na região dos 108, 109, 110 e um objetivo aí graficamente falando na região de 115 centos por libra-peso, tá? Então essa é a visão gráfica aí para o mercado. Um suporte, né, um fator de suporte altista para o café é um relatório que sai diariamente, a gente chama de estoques certificados de café arábica lá na Bolsa de Nova York. Na segunda-feira foi reportado, né, que esses estoques estão na mínima das últimas 2, 3, 4, mínima dos últimos quase 4 anos, com um total de 1,653 milhões de sacas. Esses estoques, para vocês terem uma ideia, sempre teve na média em torno de 1,6 milhões de sacas. Então, quer dizer, os estoques estão extremamente baixos. Então, como eu falei, né, os fundos aproveitaram então para recomprar a posição de vendidos, né? Estavam com 27.500 contratos na sexta-feira passada. Então, com certeza, compraram bastante. Bom, agora vamos falar um pouquinho então do mercado físico, né? Como trabalhou o físico na quinta-feira. Na quinta-feira, então, o mercado foi um pouco mais ativo. Tá? No sul de Minas, dia de negócios pontuais, com poucos operadores nas praças de comercialização. A Cocatrel vendeu para a Holan 2.200 sacos de café novo fino a R$ 540, com certificado 4C. Já para o Banco Indusval foram 2 lotes no total de 4.317 sacas de café novo a R$ 535, também com certificado 4C. Uma ideia de café fino girou na casa de 525 a 530 no sul de Minas. Para um café bica duro, o mercado trabalhou entre 490 e 510 na quinta-feira. Aqui no Cerrado, o mercado mais calmo, com alguns negócios reportados. Os lotes de café fino chegaram na faixa de 535 a 545 até 550. Um extra fino com certificado. Tá? Para os lotes de café bebida dura, as cotações oscilaram entre 490 a 510, conforme cotação em peneira. Mercado futuro com preços firmes, trabalhando com ideia de café fino 15% de catação, com entrega para 2021 na faixa de 540 a 550. E para setembro de 2022 ao redor de 580 a 590, tá bom? A dica é que, bom, para aquele produtor que viu o preço derreter com a chegada da safra brasileira e agora diante do repique do dólar e o frio, acaba sendo uma oportunidade de venda. Então, como eu sempre falo, com os preços subindo, o produtor tem que aproveitar para fazer a sua dosagem de venda, vai vendendo aos poucos. A curva de preço no curto prazo continua negativa, fixação de setembro de 2020 no sul de Minas,
base em torno de R$460, então nesse sentido é interessante aproveitar essa gordura disponível, né? Com café fino, como comentei, R$510, R$530, então aproveitar para vender. Então é isso aí que temos de dicas para falar para o produtor. Boa semana a todos e vai café! Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38 99181 0123. E pelo WhatsApp nós temos diversos grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã